Olá, bem-vindos ao meu canal, eu sou a Cristiana e hoje eu vou falar um pouco mais sobre os aspectos da convecção. O tema do vídeo de hoje é a relação entre a espessura da camada limite fluidodinâmica e a espessura da camada limite térmica. A relação entre essas duas grandezas é governada pelo número de Prandtl. O número de Prandtl ele é interpretado como a razão entre a viscosidade cinemática e a difusividade térmica. Eu mostrei em um vídeo anterior que a viscosidade cinemática ela tem uma interpretação física mais interessante quando vista como sendo uma difusividade de quantidade de movimento. Então, o número de Prandtl ele acaba sendo a razão entre a difusividade de momento, ou quantidade de movimento, e a difusividade térmica. Então, se eu tenho, por exemplo, o número de Prandtl menor do que 1, isso significa que o Ni é menor do que alfa. Então, a difusividade de quantidade de movimento é menor do que a difusividade térmica. Então, se eu pego, por exemplo, uma camada limite, o que acontece nessa camada limite? Se eu pegar aqui, tem uma superfície com velocidade zero e temperatura fixa, T0, tá? E aí vai chegar um fluido com uma velocidade infinito e uma temperatura T infinito. A gente sabe que pela condição de não deslizamento, a camada de fluido em contato com a superfície tem a mesma velocidade da superfície. Então, nesse ponto aqui, a camada de fluido em contato com a superfície vai ser levada ao repouso. Então, essa primeira camada de fluido, ela exerce atrito sobre a camada adjacente, que por sua vez sobre a terceira, e assim sucessivamente, até que uma distância delta a partir da superfície, eu não tenho mais efeitos do atrito. A velocidade aqui já seria igual à velocidade da corrente livre, o infinito. Então, eu tenho um perfil de velocidades. E à medida que a gente anda aqui na direção x, essa distância delta cresce. Tá? Então, teria, no caso da camada limite fluidodinâmica, alguma coisa assim. Para o caso da camada limite térmica, eu tenho uma coisa semelhante. Tá? Então, a camada de fluido em contato com a superfície tem a mesma temperatura da superfície. Então, quando o fluido chega aqui, ele atinge a temperatura T0. Tá? Então, vamos supor que T0 seja maior do que T infinito. Então, essa primeira camada, ela transfere calor para a segunda camada, que está vindo logo acima, e assim sucessivamente, até que uma distância ΔT, a partir da superfície livre, eu não vou ter mais efeitos. Então, vou fazer em outro desenho aqui, eu teria algo assim. Tá? Então, essa distância aqui seria o meu deltinha T. Então, qual que é a relação entre o delta, espessura da camada limite fluidodinâmica, e delta T, espessura da camada limite térmica? Tá? Então, o que a gente observa é o seguinte: para números de Prandtl menores que 1, menores que a unidade, a viscosidade cinemática ou difusividade de quantidade de movimento é menor do que a difusividade térmica. Então, o momento ou atrito, ele se difunde menos. Então, eu teria uma camada limite com a espessura da camada limite fluidodinâmica menor do que a camada limite térmica. Quando eu tenho número de Prandtl maior do que 1, a minha viscosidade cinemática ou difusividade de movimento é maior do que a difusividade térmica. Então, isso significa que as forças de atrito conseguem se difundir mais do que o calor. Então, a minha camada limite fluidodinâmica fica maior do que a camada limite térmica. Bom, espero que tenha ficado claro. Obrigada.